Estamos aqui no nosso quadro Essência Familiar. Sabe para quê? Para a gente cuidar bem da família. Essa palavra cuidado, ela deve ser uma força entre nós. Essa palavra cuidado deve ser exercitada entre nós. Porque o cuidado é preocupação, é sinal que a gente ama. E hoje vamos falar de um assunto, de uma doença que vem assolando muitas famílias e também entre nós, religiosos, nossas congregações e comunidades. É sobre o assunto do Alzheimer. Filhos, netos, todos nós devemos nos preparar para cuidar de alguém um pouco mais idoso que nós, que vai sofrer com essa realidade do Alzheimer. Padre Dalton, duas perguntas para o senhor nos ajudar, nos oferecer pistas. Primeiro, como é que a gente convive com um paciente que tem Alzheimer em nossas famílias? Agora, como é que também a gente se preocupa com aquele cuidador do paciente que tem que estar bem psicologicamente para garantir esse cuidado e a convivência na família? Então, são duas situações que nós precisamos olhar, não é verdade? Falou de essência, né? Essência do amor. O amor que é cuidado, mas o amor que aprende a lidar com o inesperado. Você não consegue estar preparado antes para lidar com uma doença. Quando a doença se manifesta, é que você tem que tomar as atenções necessárias para lidar. Em casa, a gente não lida da doença, a gente lida do doente. Quem lida da doença é o médico e o corpo médico. A gente lida do doente. Lidar com uma pessoa amada, vamos supor que quando o Alzheimer se manifestou, é o pai e a esposa que tem mais cuidado, que ela está viva vendo o marido envelhecer. E tem uma filha mais velha que está em casa. E tem as crianças que estão por perto. Enfrentar a realidade significa tirar os fantasmas da doença. Como ela é uma doença degenerativa, é preciso saber em que estágio a doença está. O médico há de informar. E quanto mais cedo se cuida, mais retardadamente vem a sequência degeneradora. Mas a degeneração da doença gera um nível de angústia dentro das pessoas. Porque você não pode lidar como você lidava antes. A esposa com seu marido, com seu esposo. A filha com seu pai. O neto com seu avô. Você tem que descobrir que ele agora é doente. Se ele é doente, você não pode ficar esperando dele outras coisas diferentes que você experimentou antes. Você tem que compreender qual é a forma de dar a ele o carinho, a atenção que você já recebeu. Você deixa de ser acolhedor, receptor, exigente, intérprete, para poder agora é minha vez de dar a ele um pouco de atenção, carinho, cuidado e estado. Essa virada dentro da cabeça das pessoas e das emoções, ela é fundamental para que possa acompanhar essa história. Existem por aí, na internet, na estrada, as rádios, as televisões falam com médicos, todo mundo descobre mais ou menos alguns sintomas, mas quem está no dia a dia, eu estou recordando algumas situações que eu ajudei o filho, a neta, a irmã, a filha a cuidar do doente, né? Ele tem uma repetição de comportamentos
Não adianta dizer, já te falei que isso resolve, não resolve isso. Você irrita. Você tem que acolher essa história. É uma história interessante de que alguém trouxe flor para o doente, um vizinho lá assim, e apresentou ao pai, a filha apresentou ao pai, e ele falou, põe na geladeira. Ela não sabia o que fazer, mas descobriu que pôs na geladeira. Ele ficou satisfeito e ela falou, conversou com ele sobre a geladeira, sobre a flor, brincando, etc. Porque uma razão fundamental aqui é a brincadeira, né? É o jogo. Depois de certo tempo, ela estava incomodada com a flor na geladeira. Aí ela falou assim, eu vou abrir a geladeira, ele já tinha esquecido. Eu vou abrir a geladeira e trazer a flor. Ele virou assim, flor? Eu já não sabia mais. Então ela abriu a geladeira, trouxe a flor, deu para ele. Ele me disse, põe aqui. Ela pôs ali. Esse jogo relacional supõe bom humor, serenidade, não querer fazer a pessoa mudar de hábito. Assume as situações. Quantas perguntas ele vai repetir? Repete a resposta. Não diga jamais, já lhe disse. Eu já lhe disse, ele não lembra que você já disse. Não é já lhe disse, disse. Se você acha que precisa mudar o assunto, entra com uma história engraçada e joga dentro da realidade. Essa é a primeira questão. Se, acaso, tem um agravamento da doença, tem livros aí de esposas, de filhos, de parentes, de médicos, tratando e narrando como lida com o doente. Quem gosta de ler é a hora boa, né? Porque você vê as cenas e começa a sentir que também você pode recuperar o bom humor e não precisa desgastar. Quando existe um cuidador dentro de casa, não põe qualquer pessoa que tem boa vontade de cuidar. Tem que ser um cuidador que entenda mais do que a família da situação. Que saiba cuidar do doente. O cuidador não está ali para cuidar da doença. Ela segue as receitas médicas, quem cuida da doença, eu insisto, é o corpo médico. Nós vamos cuidar da pessoa. Cuidar da pessoa. E a pessoa vai estranhar o cuidador no começo, depois ele fica afim com o cuidador e escuta mais o cuidador do que os de casa. A não ser que quando uma memória, de um jeito ou de outro, traz a esposa. A esposa, eu tenho uns casos muito interessantes, da esposa, de repente, alguém chegou para comentar, era o irmão dele, não sei se não gostou, ele chamou a esposa, deu um abraço e um beijo nela, que ele não tinha feito durante 2 anos. Você não sabe o momento da reação. Então, assim, e depois numa família cristã, lidar com a dor da pessoa amada, como Maria lidou com a dor de Jesus. O caminho da espiritualidade, de pedir a Jesus o mesmo dom que ele teve para cuidar dos doentes. Acho que isso é fundamental para uma família cristã, não colocar tudo só longe e distante de um caminho espiritual para quem está cuidando. E não custa nada abençoar o doente, não custa nada fazer um carinho de fé nele, traçando o sinal da cruz, apresentando, como essa senhora fazia, a Bíblia para ele. Um belo dia ele falou, não gosto desse livro. Ele sabia que livro que era. Na segunda vez que ela trouxe o livro, ele pegou e abraçou e ficou com ele. Identificou o livro. Carinho, paciência, bom humor e confiança. Não nos esqueçamos dessas palavras mágicas, né?
esse carinho, essa paciência, muita paciência, o bom humor e a confiança. E exatamente é o caminho da espiritualidade que vai ajudar a gente a ter essa convivência e saber lidar com as intempéries, com as dificuldades dentro de casa, viu? Meu querido irmão, minha querida irmã. E sabe, Padre Dalton, muita gente aqui que acompanha o nosso programa Família dos Devotos vivenciam esse caso. Então eu tenho certeza que nós estamos conversando com muitas pessoas hoje e vai dar certo a gente seguindo assim. Várias mensagens nos chegam, às vezes até com fotos de alguém que é enfermo, que vive a situação do Alzheimer ou alguma outra doença assim, e o cuidador desse doente está aqui sintonizado com a TV Aparecida, recebendo a bênção da mãe, o carinho, a proteção de Nossa Senhora para que seja a força na sua vida. E alguns cuidadores às vezes até dizem, olha irmão, o doentinho ali do Alzheimer, ele presta atenção, ele canta com vocês, ele reza com vocês. Que bonito, né? É o amor que vai inventando e vai sabendo lidar com o inesperado. Gostei disso. Reze conosco, Padre Dalton, para que a gente saiba lidar com as situações inesperadas da vida. Jesus Cristo, Filho de Maria, atravessando a nossa condição humana, uma vida cheia de armadilhas, de confronto, de conflito, de rejeição. Ajuda quando a doença chegar em nossas casas, ajuda a todos nós a lidar com carinho com esses momentos dolorosos, dando continuidade à tua paixão para que o mundo seja resgatado pela serenidade, pela confiança e afasta de todos nós a violência. Senhor Jesus crucificado, teu sangue derramado purifique o coração daqueles que cuidam dos nossos doentes. Amém. Amém. Lembre-se sempre disso, quando o nosso sofrimento está unido ao de Jesus, ele é redentor, ele vai sendo redimido também. Que Nossa Senhora, que acompanhou todo o sofrimento da vida de Jesus, ela também esteja conosco nas horas difíceis da vida, para que não nos falte o amor, a paciência, o bom humor, a confiança.